Vamos então, como prometi, fazer um segundo episódio de Lembra-te Angola, falando ainda do filme da Netflix sobre a Rainha Gingambandi, e se fiz um anterior sobre as duas primeiras partes, ou os dois primeiros episódios dessa série da Netflix, eu hoje vou dedicar este ao terceiro e ao quarto. Nestes terceiro e quarto episódios sobre a vida da Rainha Gingambandi, tal como já o disse, o filme tem coisas muito interessantes e muito boas, mas eu achei melhor dedicar-me aqui, aliás em obediência à solicitação que me foi feita, àquilo que me parece incorreto. Portanto, eu vou dizer as incorreções desta terceira e quarta parte que me parecem talvez até ainda mais graves do que as da primeira e da segunda. Incorreções eu poderia chamar imperfeições relativamente aos portugueses e aos holandeses, e depois ausências africanas, e vamos ver ainda uma ou duas até que não serão africanas, mas que também é grave que estejam fora. Em primeiro lugar, refiro-me aos governadores portugueses. Há uma confusão ali entre os Sousas. Há dois governadores portugueses contemporâneos da Rainha Ginga chamados Sousa. Um é o João Correia de Sousa, que é aquele que a recebe, ainda ela é princesa e é embaixadora do irmão, em 1622 em Luanda, que é o João Correia de Sousa. Eu não vou agora aqui, não há tempo, posso voltar a isso, já falei nisto várias vezes, relativamente a essa embaixada e o que é que ela conseguiu. Ela conseguiu, e bem, e com êxito, e com a sua capacidade diplomática que a tinha, ela conseguiu que o governador português retirasse os mercenários em Bengala que cercavam então já as ilhas do Kwanza, onde quer o Ngola Ndambi, quer ela própria, o Ngola Mband, quer ela própria, estavam refugiados. Mas penso que de momento não vale a pena estar a alongar-me aqui. Outro governador é o Fernão de Sousa, que com muita dificuldade, há um momento em que se diz que o Fernão de Sousa é outro, mas é muito ténue. O Fernão de Sousa é completamente diferente. O Fernão de Sousa vem depois, aliás aparecem aqui ao lado as datas dos governos, quer do João Correia de Sousa, quer depois do Fernão de Sousa. O Fernão de Sousa, já ela é rainha, e é o Fernão de Sousa quem efetua o cerco a Punguandong. Ora, aqui temos uma grande, e isso não está dito no filme em nenhum momento. Ora, aqui temos uma falha, uma primeira ausência africana grave neste filme, que é a ausência do reino do Dongo. Dongo só com um D. Já falei nele, já escrevi, já falei nele algumas vezes, nomeadamente no outro vídeo que eu fiz sobre o outro filme da rainha, sobre a Rainha Ginga. Ora, o que é o reino do Dongo, só com D? É um reino que eu e outros historiadores antes de mim chamaram, acho que assertivamente, um reino fantoche ou títere, porque o rei Fernão de Sousa consegue que um parente da Ginga, o Ngola Ahari, se torne vassalo de Portugal e se proclame ele próprio rei, ele próprio Ngola. E o governo português apoia ou reconhece esse Ngola e não reconhece Gingambandi. Ora, Ginga organiza um cerco a Punguandong, que até então já era uma cidade comercial, dentro das pedras de Punguandong, mais tarde vai se tornar um presídio, mas organiza em 1629 esse cerco, que dura vários meses. Aliás, esse cerco está por trás do mito colonial e hoje mito nacional de que a Rainha Ginga terá estado em cima das pedras de Punguandong e terá deixado aquelas pegadas. Evidentemente que aquelas pegadas que ali estão serão de um tempo muito recuado e não serão dela. Independentemente disso, como também já o tenho dito, ela possivelmente nem sequer lá entrou. Ela esteve a cercar, a fazer um assédio militar ao cerco. E nesse assédio há muito a dizer, já falei nisso aqui. Evidentemente que o comandante português, mestiço, mas português, filho do país, pai de Araújo de Azevedo, consegue capturar as duas, expulsá-la. Primeiro ainda é o Bento Penha Cardoso, que aliás aparece no filme, mas que vai morrer de uma epidemia de bexiga ali em Punguandong, epidemia essa também vitima a própria Ginga, embora ela sobreviva.
Mas depois da morte de Bento Banha Cardoso, vem esse filho do país, ou esse mestiço, que é pai de Araújo de Azevedo, supostamente até filho do Pedro de Araújo de Azevedo, que a tinha acolhido em Luanda 7 anos antes, em 1622. O certo é que ele captura as duas irmãs da Ginga, mas a Ginga consegue escapar com alguns fiéis, fugindo por aquilo que pai de Araújo de Azevedo chama a Quina Grande das Ganguelas, que faz fronteira com a Matamba. E é depois disso, aí sim, que ela vai fazer uma aliança com o rei da Matamba, ou Jaga da Matamba, como dizem os portugueses. Ora, tudo isto, todos estes episódios relativos ao Pungandongo e relativamente à fuga, ao êxodo da Ginga para a Matamba, está ausente no filme. Nós nem sequer sabemos quem é o Ngola Ari. Mais tarde, o sucessor do Ngola Ari vai se aliar ao Ginga Amona, já depois da morte da Ginga, hão de ser derrotados na Batalha de Catol pelo Lopes Sequeira. Já falei nisso, aparecem aqui as datas, enfim, isso é mais tarde. Aproveito para dizer que também nesta segunda e terceira parte do filme da Netflix, o Ginga Amona, que era Ginga Amona, possivelmente ele era um dembo, não sabemos bem a origem, mas possivelmente ele era um dembo. Ele era um político muitíssimo mais interventivo do que aparece aqui neste filme. Neste filme da Netflix ele aparece quase como se fosse um yes man da Ginga, para não dizer, e perdoem-me a expressão, para não dizer um palhaço. Há um episódio, antes de passar às outras ausências, tenho que mencionar um episódio do filme que está ainda na terceira parte, e que se passa em 1626, por acaso 3 anos antes do cerco a Pungandongo, e que é aquele episódio do Menelumbo, portanto um emissário que ela envia aos portugueses. E envia aos portugueses a comunicar, porque a Ginga era realmente uma pessoa com uma capacidade diplomática extraordinária. E ela consegue, em 1626, argumentar aos portugueses que baculava. Baculamento é um termo que vem desde o governo do Pereira Forjás, também vai aparecer aqui as datas dele, em que os vassalos de Portugal, os próprios sobas, era uma indirect rule, avant la lettre, não é? Em que os próprios sobas, os próprios estadistas africanos cobravam aos impostos, normalmente em escravos, aos seus súbditos, utilizando um objeto, um cajado parecido com o báculo dos bispos. Daí que os portugueses chamassem e legislassem mesmo como baculamento. A Ginga fê-lo em certos momentos. E em 1626 ela escreve ao então governador português e manda este emissário, este Menelumbo, dizendo que baculava. É mesmo o verbo que lá está. E que o governador foi injusto com ela. E realmente o governador é injusto, chega inclusivamente a condenar à morte, como aparece no filme, e bem, só que não se explica porquê, este Menelumbo. Por acaso até se trata, este episódio dá-se no Natal, na noite de Natal do ano 1626, possivelmente eu vou reservar isto para um episódio de Natal daqui a meses, porque é um daqueles natais tenebrosos da história de Angola. Já vimos então que há imperfeições relativamente aos portugueses e há ausências africanas, já vimos então a ausência do reino do Dongo ou Pungandongo.